Olá, você está no Perguntar Não Ofende aqui pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, a Rádio Maceió Agora e também todas as redes sociais. Desde já agradecemos a sua audiência, um público estimado em 500 mil pessoas. O nosso entrevistado de hoje é o advogado e ex-superintendente regional do trabalho em Alagoas, Israel Lessa. Seja bem-vindo, Israel. Eu que agradeço, um bom dia a todos e estou aqui à sua disposição, filho. Israel, Alagoas tem um traço negativo em sua história de violência e corrupção, infelizmente. Perguntar não ofende. Em virtude da atividade que você exercia, você foi ameaçado por algum empresário alagoano? Não, de jeito nenhum, ao contrário. A gente procurou, filho, se aproximar do empresariado até para tirar esse rótulo, né, de que, principalmente os empresários do interior, poderiam de alguma forma coagir e tal, mas na minha gestão, ao contrário, eu só tenho que agradecer ao tratamento que eu tive, né, por parte dos empresários aqui de Alagoas, né? A gente sabe da função do Ministério do Trabalho, a própria função do auditor fiscal, que é o cara que está ali na frente, é muito perigosa. Já vista em Unai, houve aquele assassinato há mais de 10 anos atrás, e que aqui em Alagoas eu não senti isso, não passou por mim, ao contrário, em nenhum momento ali, principalmente na questão das fiscalizações, e olha que a gente fiscalizava todas as atividades econômicas, inclusive as mais conhecidas que poderiam de alguma forma ou de outra trazer algum tipo de receio, mas em nenhum momento, diretamente para mim, não houve nenhum tipo de ameaça ou de mal-estar. Ao contrário, eles sabiam que quando a gente estava ali naquela função, era para fazer a lei prevalecer, né? Então foi dessa forma que a gente agiu. A gente trabalha com assessoria, um apoio direto da Polícia Federal, né? Eu não sei se isso aí também serviu de alguma forma para que houvesse um certo respeito e tal, mas em nenhum momento, eu volto a dizer aqui, em nenhum momento houve extrapolou-se nem de um lado nem do outro essa questão um mínimo de violência, um mínimo de falta de respeito, de jeito nenhum. Ao longo desses 5 anos, Israel, qual setor foi mais denunciado? Foram vários os setores, né? Foram vários os setores. Infelizmente, a gente ainda tem aqui em Alagoas, e não é assim, não é a grande maioria, não é a grande maioria, mas infelizmente aqui em Alagoas várias empresas de vários setores, vários empresários ainda tem aquela cultura, né, do desrespeito à legislação. Então, a gente recebeu denúncias de todos os lados, desde as usinas de cana-de-açúcar até farmácias de ponta de esquina de bairro. Mas é bom dizer aqui um dado aqui para você, e até para as pessoas que estão nos assistindo, que a preocupação nossa maior foi principalmente relativo à questão dos acidentes de trabalho. Então, se você me perguntar, Israel, qual dos setores mais descumpria a legislação, onde havia mais acidentes e onde a gente tinha uma atuação maior, aí sim, eu posso dizer a você que, em primeiro lugar, são as usinas de cana-de-açúcar, em segundo lugar, é a construção civil, e em terceiro lugar, deixando o restante bem lá para trás, são os hospitais e similares. Para você ter uma ideia, filho, aqui no estado de Alagoas a gente vive números de guerra. O número de acidentados em Alagoas chegou a oscilar entre 8 mil e 10 mil acidentados por ano. Assim, são números Está terríveis. Acima da média nacional? Está acima da média nacional. Infelizmente, e outra coisa, o pior ainda, os principais geradores desses acidentados, que são essas empresas que eu acabei de falar com você, eles têm a maior dificuldade do mundo de cumprir a cota de deficiente. Existe uma lei, para você ter uma ideia,
a cota de deficiente, a preocupação em proteger o deficiente não é de agora. Não é, em 1960, mais ou menos, já o presidente Juscelino Kubitschek, naquela época, já tinha num decreto que ele publicou na época, quando presidente da República, já falava, já mencionava ali a lei de proteção ao deficiente, aos acidentados, né? E para você, então, quando nós chegamos na superintendência, que vimos o retrato, né, dos acidentes, né, das pessoas que têm aqui, mortes inclusive, né, muito grande, oscilando aí de 8 a 10 mil pessoas. Então, várias ações nós fomentamos aqui no estado de Alagoas. Uma delas foi o prêmio Braskem de Saúde e Segurança do Trabalho, né, uma parceria entre o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o Sindicato de Jornalistas e a Braskem, onde a gente premia, né, as matérias jornalísticas de todo tipo de mídia, tanto de jornal, de rádio, como de televisão, da internet, premiando matérias que de alguma forma ou de outra contribuem para que, das duas uma, ou divulgar, né, a falta de cuidado das empresas com os trabalhadores, ou também, ao mesmo tempo, divulgar determinadas ações positivas para que os trabalhadores tenham a sua vida resguardada. Mas aqui são números, infelizmente, números de guerra. A gente fez uma coisa inacreditável aqui em Alagoas. Para você ter uma ideia, de uma lista em 2013 de 1.700 reabilitados. O que são os reabilitados? Você sabe. São aquelas pessoas que estão às custas do INSS, às nossas custas, sendo pagas pelo povo brasileiro, mas que ainda têm condições de trabalhar. E essas pessoas são geradas, foram de alguma forma ou de outra, penalizadas ou acidentadas nessas empresas, usina de cana-de-açúcar, construção civil, hospitais e similares. E essas instituições, essas empresas, não querem que esses trabalhadores voltem à empresa, sair das costas do brasileiro. E a gente fez um papel, fizemos um convênio com o INSS, com essas instituições, e boa parte desses 1.700 a gente conseguiu voltar para o mercado de trabalho. Você falou de números estarrecedores, Israel. Isso gera, naturalmente, um problema social gravíssimo, né? Pessoas mutiladas. Falou também de entidades que representam trabalhadores. O que essas entidades efetivamente têm feito, como a Federação da Indústria, o Sistema S? Porque se existem números tão estarrecedores, naturalmente eles também têm responsabilidade. O Sistema S é parceiro no sentido de quê? De que capacita, ajuda, contribui com o SENAI principalmente, né, o SENAC, de preparar, né, para essas pessoas que de uma forma ou de outra tiveram que sair momentaneamente do mercado de trabalho, para que eles recebessem uma nova capacitação, para aí sim estar preparado para ser reabilitado, né, para ser reinstalado no mercado de trabalho. A Federação da Indústria tem feito o que em relação a isso? É isso que eu estou querendo dizer a você. Um aumento significativo da oferta de cursos profissionalizantes para reabilitar essas pessoas e que essas pessoas possam voltar ao mercado de trabalho. É claro que a gente... No sentido preventivo, Israel, quero me ater a isso. No sentido preventivo, é uma fiscalização nossa, inclusive, como é que eu posso dizer assim, é obrigação da instituição, do Sistema S, de fazer com que as empresas se adequem a determinadas normas, principalmente a NR12. Então a gente teve vamos dizer assim, um espaço muito grande, uma parceria muito grande com a Federação da Indústria nesse sentido. Era preocupação não só do presidente, mas de todos aqueles associados lá, de ver que o número gerado de acidentados, e às vezes você fica perguntando, olha, nós fiscalizamos até cabeleireiros. Os salões de beleza, os grandes salões, que também não tem nem perna para isso. Mas nós fiscalizamos a maioria dos grandes salões de beleza aqui de Maceió, as panificações, os supermercados, enfim, todas as obras do estado de Alagoas, as grandes obras, o Ministério do Trabalho, inclusive nós interditamos um shopping lá em Arapiraca, na época da construção. Então, volto a dizer, você fez uma pergunta muito boa, mas ao mesmo tempo a nossa função de fiscalizar, e aqui que é bom que quem está nos ouvindo, que eu tenho certeza que esse programa não fica só em Alagoas, vai para todo o Brasil.
a forma como está sendo tratada a fiscalização do trabalho em Alagoas. Até parece que querem acabar realmente, como disse o presidente do Congresso, não, o presidente da Câmara Federal, para que existe a Justiça do Trabalho? Eu tenho para mim que se ele pensa assim da Justiça do Trabalho, não deve ser diferente desses caras pensar assim do Ministério do Trabalho. Porque, você tem uma ideia, o Estado de Alagoas só tem hoje apenas 30 auditores fiscais para fiscalizar 102 municípios. Aqui nós temos mais de 150 mil empresas em Alagoas. Como é que você, com 30 cidadãos desses, que 10 tem que ter que trabalhar internamente porque são chefes? Então o senhor acha que há um interesse em precarizar esse tipo de serviço? Claro, de perpetuar. Quanto mais os fiscalizadores do trabalho, dos trabalhadores estiverem distantes, melhor para eles. Infelizmente é isso. Porque o que o auditor fiscal quer não é fechar a empresa. O que o Ministério do Trabalho, pelo menos isso que a gente percebe dentro da instituição, de auditores fiscais, de técnicos dentro do Ministério do Trabalho, ninguém quer fechar as empresas. Ao contrário, o que a gente quer ali é preservar o trabalhador, é fazer com que realmente o trabalho ele seja digno e possa ser passado para a sociedade o lado mais positivo do trabalhismo. Então, volto a dizer, são 3.600 vagas de auditores fiscais no Brasil. 3.600. Na minha gestão, eu saí agora 2 meses atrás, só tinham 2.500 auditores fiscais, mais de 1.100 vagas em abertas. E eu volto a dizer, não é só culpa desse cidadão que está aí, não. É de muito tempo. Essa realidade que o Ministério do Trabalho atravessa não é uma coisa que veio de ontem para cá, de ontem a ontem. É coisa muito mais para trás, que o próprio governo federal, o próprio PT, quando estava no governo federal, era para ter tomado providência nesse sentido. Como é que o Partido dos Trabalhadores, numa hora como essa, não se delimitou, não se preocupou, não se precaviu em relação a defender o trabalhador dessa forma. Então, eu volto a dizer, é um problema crônico. Não existe hoje como fiscalizar as empresas em Alagoas e nem como fiscalizar todas as empresas no Brasil. Para você ter uma ideia, a grande maioria das fiscalizações que estão acontecendo hoje são via sistemas. Então você consegue ver se o cidadão está lá cadastrado ou se não está, se ele está sendo pago o PIS dele, o fundo de garantia, o seguro-desemprego, mas você não tem como fiscalizar um ambiente de trabalho daquele cidadão. A quantidade de pessoas que estão aí adoentadas, principalmente vindos da rede de hospitais e similares, né, é muito grande. Pessoas que vivem ali amedrontadas, os próprios professores. A rede da educação, né, principalmente a educação particular, se você conversa com qualquer uma pessoa ligada ao sindicato dos professores da rede particular, eu tive o prazer de fazer algumas ações, o próprio professor Eduardo, me procurou na época, ele à frente do sindicato e eu na superintendência, para a gente fazer fiscalizações nesse sentido. A quantidade de professores que adoecem, né? E muita insalubridade. Muita insalubridade. Hoje em dia, você toma conta de... Antigamente, na nossa direitos época... básicos sendo desrespeitados. Na nossa época, a gente, quando entrava um professor, a gente se levantava, dava bom dia. Hoje, o professor não pode nem entrar numa sala de aula. Então, você vê aí a quantidade, a diferença, né, que ocorreu no Brasil nos últimos anos, e, ao mesmo tempo, a fiscalização do trabalho, por mais importante que seja, por mais resultado que tenha havido, mas não tem sido tratada como deveria ser tratada. Vamos chamar uma pergunta direto da redação, Israel. Israel, é verdade que você ainda não assumiu um cargo na gestão do governo Renan Filho por fidelidade ao deputado federal Ronaldo Lessa? Eita, olha, vocês não são de brincadeira, não. Não, o que acontece? Eu estava precisando também desse tempo, né? Eu me dediquei demais à superintendência, foram quase 5 anos mergulhado ali dentro, as pessoas que me acompanhavam viam os números que nós criamos aqui. Então, que o meu cabelo era cabeludinho assim como você, filho. Então, nem tanto, né? Mas, então eu precisava, né? Estava precisando desse tempinho, eu acho que está demorando muito. Mas, claro, eu faço parte de um partido, o PDT, que
tenha a nível nacional e local aqui uma representatividade, uma representação ótima, né? Aqui em Alagoas nós temos o deputado federal, coordenador da bancada federal, o ex-governador Ronaldo Lessa, e que eu sou soldado do partido. Então eu estou, né, na minha, voltei lá para uma parceria que eu tenho com uns amigos no escritório jurídico e estou me preparando aí para umas especializações, fazendo uns cursos de especialização. Eu estou aguardando aí. Mas, Israel, o que é que o partido vai orientar. Por favor, gostaria que você respondesse. Foi por fidelidade ao deputado federal Ronaldo Lessa que você não assumiu um cargo na gestão Renan Filho? Mas eu não tive esse convite, eu não tive nenhum Então você não foi convidado? Não tive nenhum convite para ir para o governo do estado, nenhum convite. Ok. Nós vamos para o intervalo, eu vou deixar uma pergunta no ar e você responde depois do intervalo. Israel, Rui Palmeira é um bom prefeito? A gente volta já. Você já sabe que pode contar com pronto atendimento no Hospital Vida para os casos de emergência. O Hospital Vida dispõe de todos os procedimentos de excelência. O único hospital na Ponta Verde conta com centro cirúrgico, UTI e centro de diagnósticos. Porque quando a vida depende de segundos, o Hospital Vida está pronto para cuidar de você e de quem você ama. Hospital Vida, humano por natureza. Diretor técnico médico Miguel Arcanjo Barbosa, CRM 1345 Lagoas. Sua vida, sinta essa alegria. Refresco Coringa é bom todos os dias. São 10 sabores pra você escolher. Curtir com a família no esporte ou no lazer. Refresco Coringa, você faz 1 litro usando apenas um sachê. Refresco Coringa, é rico em ferro, vitamina A e C. Refresco Coringa. Estamos de volta, deixamos uma pergunta no ar para o nosso entrevistado, que hoje é Israel Lessa, advogado, ex-superintendente regional que trabalha aqui em Alagoas. Vou refazer a pergunta. Israel, Rui Palmeira é um bom prefeito? Olha, eu acredito que qualquer prefeito hoje no Brasil, nessa atualidade, nesse momento, tem uma certa dificuldade de mostrar o seu lado de bom gestor, né? Por vários motivos, né? A gente está vendo aí a crise. O Rui Palmeira não teve uma sorte na sua gestão em relação ao momento, né, de quando ele assumiu a prefeitura de Maceió. Vários motivos externos, principalmente a economia brasileira. Então eu acho que o momento em que ele assume a prefeitura é um momento que não deixa. Se ele é um bom gestor, ele não conseguiu mostrar ainda por essas dificuldades financeiras que o Brasil todo acompanha, né? E a gente sabe que não é só ele, não é só o prefeito da capital, mas é do Brasil todo. Todos os administradores estão sentindo na pele essa falta de recursos. Em relação ao governo do estado, como você avalia a gestão Renan Filho? A questão do Renan Filho, para mim, foi uma grata surpresa, né, de ver um jovem, né, bem mais novo do que eu, né, tendo essa forma diferenciada de fazer a gestão. Então, a gente hoje, Alagoas hoje, é muito bom, né, ter os dois, tanto o prefeito Rui Palmeira como o jovem governador Renan Filho, aí à frente da gestão tanto do município como no estado. Então, o governador Renan Filho tem demonstrado uma capacidade de interlocução muito grande com os servidores, com as lideranças, com os prefeitos. Isso tem pelo menos, passado para a sociedade, né, essa capacidade dele de conversar, né, de fazer interlocução, né, a intersetorialidade com todas as camadas, não só com o funcionário público, mas também com os prefeitos. Então, para mim, foi uma satisfação muito grande de saber, né, de que o Renan Filho tem essa capacidade de mostrar, mesmo na dificuldade. A gente está vendo aí uma dificuldade muito grande, eu volto a dizer, que os prefeitos e os governadores, e a gente tem que reconhecer isso, o Brasil todo está passando por essa dificuldade financeira, mas o Renan Filho
e ele tem tido sorte, né? Que só aquela história aí dele ter conseguido evitar o pagamento quase da totalidade da dívida pública para com o governo federal e alocando esses recursos aqui no Estado. E a gente tem observado, todo dia ele tem uma ordem de serviço para assinar. Então, isso aí tem colocado